Meus amigos, esse é outro vídeo do evento que aconteceu lá em Paulo Afonso em 2010, que é um seminário internacional do Centenário de Maria Bonita, onde a gente vai assistir aqui uma palestra do colega Carlos Mengali, que é pesquisador. E a palestra dele, gente, é em cima do espólio de Lampião, de Maria e de Luiz Pedro. Assistam que vocês vão ver que é bem interessante. Ele vai falar o que aconteceu com o dinheiro, com as joias, enfim, com as coisas que os cangaceiros carregavam. Pessoal, o som não está muito legal, mas dá para vocês ouvirem e conseguir entender tudo que ele está dizendo. Tá certo? Foi uma falha na hora da gravação, mas está muito legal, dá para vocês ouvirem. E no final do vídeo, gente, eu vou dar uma dica para quem é gerador de conteúdo no YouTube. É uma coisa que não tem muito a ver com o cangaço, mas de qualquer forma é uma dica importante para vocês que têm canal no YouTube e que podem ser lesados por outras pessoas. Tá bom? Vamos aí assistir então. No início do fogo, né, muitos cangaceiros estavam dormindo, alguns estavam despertos. A polícia, a coluna do tenente Francisco Ferreira de Mello conseguiu chegar a uma distância muito perto deles, sem serem vistos, e rompeu o fogo. Então, Lampião já caiu nos primeiros tiros, Maria Bonita, o soldado José Cândido de Godoy acertou 2 tiros nela, ela caiu, e os outros cangaceiros que estavam ali também foram mortos com muita rapidez. Quem não morreu fugiu, saiu correndo rapidamente através da caatinga, né? E depois da morte dos cangaceiros, de maneira imediata, houve o corte das cabeças. E essa foto foi montada lá em Piranhas, e vocês podem notar, além da cabeça dos cangaceiros, tem um monte de objetos. Esse punhal aqui, o punhal do Lampião, ele está com uma bala que ele levou aqui. Esse punhal está no Museu Histórico e Geográfico de Alagoas. Essa é a cartucheira que está lá também no museu. O chapéu dele com as moedas de ouro da testeira e no barbicacho. Então está também no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Ele está totalmente já tiraram todas as moedas, então só essas 3 aqui. Esse mosquetão aqui, que está na frente do avião, é um mosquetão de fabricação belga, ano 1922. Na foto tem também outros chapéus, bornais, todos muito bem feitos e trabalhados. Chapéu, máquina de costura. Máquina de costura, o cangaceiro não tinha máquina de costura, eles não carregavam a máquina de costura no meio da caatinga, porque a máquina de costura é pesada, é incômoda. Então, quando eles chegavam a um determinado local, que eles precisavam costurar alguma coisa, eles pediam emprestado para o coiteiro. O coiteiro levava lá no coito e eles costuravam e depois devolviam, né? Mas tinha máquina lá. Esse aqui é um cigão, é uma cela para mulher montar. Também não era deles, porque eles não chegaram lá a cavalo, eles atravessaram de barco. Isso aí é talvez, cavalo que estava lá da fazenda, mas foi colocado aqui na foto. Então vocês verem aqui vários punhais, parabelos, né? Agora o interessante é o seguinte, eu estou fazendo uma pesquisa, já vai alguns anos, e eu rastreei os bens dele. O punhal, o chapéu, a cartucheira, a pátina que ele usava no ombro, e ele recebeu a patente em 1926 lá em Juazeiro, de capitão, para poder perseguir a coluna Prestes. Mas ele não perseguiu, não teve combate com a coluna Prestes, mas ele carregou para o resto da vida essa patente, que era uma patente fajuta, não tinha nenhum tipo de reconhecimento, né? Tudo isso aqui que foi apreendido lá em Egito, foi batida a foto na porta da prefeitura. Ao lado de cá, que era da família Brito, as casas daqui, o tenente João Bezerra morava na frente aqui, numa casa que ainda tem lá até hoje. Tudo isso, é lógico que eles aprenderam lá joias, óculos, alpercata de Lampião. Alpercata também tem lá no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, a alpercata também está lá. Lenço de pescoço, como aparece aqui, joias, muita joia. Muita gente fala, tinha 5 quilos de ouro, o Lampião tinha 20 quilos de ouro.
Tudo isso é especulação, porque nada foi pesado. Ah, ele tinha mais de 1000 pontos de resto, também é especulação, porque ninguém contou quanto tinha lá. Agora, que tinha dinheiro e joias, tinha. Conversei com o filho do aspirante Francisco Ferreira de Mello, e ele disse, meu pai tinha muita joia, Fornal de Maria Bonita, todos esses bens, né, que ele ficou na mão dos soldados, o soldado Manevério, Dom Jacó, ficou com dinheiro, o soldado Santo ficou com dinheiro. Na verdade, quem ficou com mais dinheiro foi aqueles soldados que chegaram primeiro onde está o Lampião, porque o dinheiro e as joias estavam na mão de 3 pessoas: Lampião, Maria Bonita e esse bagaceiro aqui, que é o bagaceiro do espelho. O resto não tinha dinheiro, não. Tudo que entrava no bando era para eles. Então, os bagaceiros os soldados que chegaram primeiro, né, já se apoderaram desses bens aí. No dia 29, eles fizeram a caravana para levar as cabeças para Maceió. Então, foram colocadas as cabeças no latas com querosene e sal. No dia 29, saíram de Piranhas, foram para Fera de Belmiro, foram para várias cidades até chegar em Santana do Ipanema. Quando eles chegaram em Santana do Ipanema, com todo esse material, chegou em Santana do Ipanema. O chapéu, tudo chegou lá. Na minha opinião, nas minhas pesquisas, lá houve uma divisão. Entre quem? A divisão entre o João Bezerra, Ferreira de Mello, Zé Lucena e o coronel, o comandante da Polícia Militar, chamado Teodoreto Camargo do Nascimento. E foram para Maceió. Quando chegou em Maceió, foi apresentado um outro mosquetão, que não é esse aqui. Os detalhes não dá para ver. Esse mosquetão aqui é o mosquetão de 1908. Ele tem a cruzinha dupla, não dá para vocês verem melhor. E esse aqui tem uma simples braçadeira. Esse é 1922, esse é 1908. Foi apresentado em 1908. Eu estou tentando descobrir onde que ele está. E o Frederico Pernambucano de Mello está na cola dele também. Mas nós não conseguimos achar. Na minha opinião, esse mosquetão, esse fuzil, ele foi presenteado por alguma autoridade. Frederico tem uma tese de que ele foi destruído. Eu não acredito que ele foi destruído. Eu acho que ele foi dado para alguém. E eu desconfio ter sido o Osmar Loureiro, que na época era o interventor de Alagoas, que tenha ficado com ele. Desconfio. Na verdade, os 3 comandantes ficaram com objetos, os 4 comandantes ficaram com objetos de Lampião. Esse punhal aqui pertenceu ao espelho. Hoje ele está com o historiador e colecionador Frederico Pernambucano de Mello. Vários objetos aí, bornais, parabelo, ficou com o João Bezerra, que era o tenente comandante da... E depois de alguns anos, parece que foi em 1984, 85, a família de João Bezerra vendeu tudo para o Frederico Pernambucano de Mello. Esses chapéus aí, ninguém sabe, ninguém dá notícia. Maria Bonita tinha uma mausa particular, uma mausinha que elas usavam. As mulheres não entravam no combate, mas elas tinham uma mausa que está em Alagoas também. A gente está tentando descobrir onde é que está numa família. Na verdade, os bens de Lampião, os objetos que foram dados, houve uma pulverização na mão do soldado, dos comandantes. E eu peguei a ficha na Polícia Militar de Alagoas, na ficha do João Bezerra, tem lá no dia em 1938, só que em dezembro, ele remete de Santana do Ipanema, do 2º Batalhão, para a capital, para o Osmar Loureiro, alguns objetos pertencentes aos cangaceiros, a Lampião, com óculos e outros objetos. Eu calculo que tem joias, que todo mundo que cobiçava as joias, e talvez o mosquetão foi junto, ninguém sabe. Então, na minha opinião, para você ter uma ideia, o João Bezerra foi também ao Rio de Janeiro ser recebido pelo presidente da República na época, que era o Getúlio Vargas. E lá ele presenteou a dona Darcy com uma joia, um broche muito bonito, de ouro e tudo.
morreram 11 cangaceiros, se cada um usava pelo menos 3 bornais, que era a média, era para ter 33. Fora os cangaceiros que fugiram, não levaram nada, porque na correria eles... Né? E isso aí se espalhou na mão, então, dos soldados, dos comandantes, do interventor Osmar Loureiro, e chegou até na mão de Getúlio Vargas. Quer dizer, até o governo federal se apoderou do que foi encontrado em Rangel. Agora, pela lei, tudo isso aí teria que ter sido, como eram objetos apreendidos numa operação militar, né? E eram bens de origem ilícita, porque o Lampião não era dono de nada. Ele recebia dinheiro, ele, né, devia ter ficado à disposição da justiça, mas atropelou-se a lei, como sempre, né? O soldado ia muitas vezes para perseguir o cangaceiro, visando mais o que eles tinham do que até para cumprir a lei, né? Então, essa aí é que eu queria falar sobre os objetos e sobre o porta canais para vocês, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da palestra do amigo Carlos Bengala. E o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: se você é gerador de conteúdo, assim como eu sou, e vez por outra acontece de canais inescrupulosos copiar os seus vídeos para postar no canal deles, tá certo? Vocês têm uma ferramenta muito boa para que impeça isso. Como vocês sabem, nós podemos usar vídeos de terceiro? Sim, podemos. Desde que o dono do canal autorize, ou então que ele não ligue, deixe para lá, não tem problema nenhum. Assim como vários dos meus vídeos são usados por muitas pessoas e não tem o menor problema. Tá certo? Agora, quando o canal usa o seu trabalho em benefício próprio, tirando seu nome, por exemplo, falando coisas que não tem nada a ver com a história, baixando e repostando sem sua autorização, isso aí está errado. E quando é que eu reclamo quando isso acontece? Quando a pessoa faz para utilizar de má fé, que é o que aconteceu com alguns canais que fizeram isso comigo, e eu denunciei ao YouTube. Por que eu denunciei? Porque o próprio YouTube manda relatório todos os dias para mim, dizendo quem está usando o meu vídeo, dizendo que trecho está usando do meu vídeo, e que você pode tomar 2 atitudes em relação a isso. A primeira qual é? Que eu fiz e está tudo registrado, tudo pelo próprio YouTube por mim. A primeira coisa que eles orientam que é: avisa ao canal que está usando o seu vídeo indevidamente para que ele retire do canal dele, sob pena de levar strike. Então o que é que eu fiz? Está registrado, eu mandei para esses canais: não usem meus vídeos, que isso é proibido pelo próprio YouTube por lei, isso é pirataria. E esses canais, o que é que eles fizeram? Desdenharam do que eu disse. Falaram que faziam o que quisesse, que o YouTube era terra de ninguém. E isso eu tenho gravado, o vídeo deles, eles falando isso, está comigo. Eu baixei também, está guardado. E eu posso utilizar a qualquer momento para provar que o que eu estou dizendo é verdade. Ou seja, se você questiona as coisas que eu digo, e que outros canais dizem, que se você não concorda, você tem todo o direito de dizer que não concorda, por isso e aquilo outro. Isso é normal. Todo dia eu recebo aqui mensagens, se vocês abrirem aqui os comentários do meu vídeo, em outros vídeos, contestando as coisas que eu digo. Isso é normal, eu contesto muitas coisas de outras pessoas. Não tem problema nenhum. Mas, a partir do momento que acontece o que eu falei, aí não, aí a coisa muda de figura. Portanto, gente, no YouTube tem dizendo tudinho como é que vai ser feito. Eu tomei o cuidado de printar tudo, inclusive baixar os vídeos desses canais que fizeram isso. Portanto, eles foram eliminados do YouTube por pirataria, violar os direitos de quem é o detentor das gravações. Diga-se de passagem, tudo que eu gravei foi com autorização, consentimento de todos. Eu nunca gravei nada escondido de ninguém. Todo mundo consentiu e ainda hoje eu sou amigo da família de todos eles. Não é interessante? Ainda hoje eu ando na casa de todo mundo, não só de remanescentes, como de pesquisadores, que eu gravo muito pesquisadores, enfim, de pessoas que viveram ou que vivem nos lugares onde os fatos aconteceram. Então, pessoal, fique de olho, você que é gerador de conteúdo, vá lá nas diretrizes do YouTube, que se alguém estiver usando o seu canal, você vai saber. Se estiver usando vídeo seu sem autorização.
Tá bom, gente? É isso aí, é só um alerta, abração, e tem mais vídeos aí desse seminário do Centenário de Maria Bonita lá em Paulo Afonso no ano de 2010. Valeu!